Oi, gente, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre denotação e conotação. O vídeo vai ser bem curtinho porque esse assunto é muito fácil. Vamos lá então? Mas o que é denotação, né? É muito simples. A denotação é quando a gente usa as palavras no seu sentido habitual. Quer dizer, são as palavras usadas dentro de um sentido comum, né? Um sentido próprio, ou seja, o sentido que está no dicionário. Então, quando você usa uma linguagem em que as palavras estão sendo usadas no seu sentido real, o sentido que está no dicionário, é o sentido habitual, o sentido comum, né? E onde que a gente encontra esse tipo, né, de linguagem? Olha, a gente pode encontrar em textos que circulam no nosso cotidiano, como bula de remédio, livro didático, né, o jornal, o telejornal também, né, podcast, dependendo, né, do conteúdo também, livro de receita, documentário, textos jurídicos, artigos científicos, né? Então são textos que têm um objetivo muito claro. O principal é o que? De informar, né? Trazer uma informação, falar sobre um assunto. Então, se eu estou falando de um assunto, esses textos normalmente eles utilizam a função referencial da linguagem. Quer dizer, estão centradas no assunto. Se esses textos estão centrados no assunto, tem a função de informar sobre um assunto, a linguagem precisa ser denotativa, né? Por quê? Porque qualquer pessoa que pegar esse texto para ler, né, tiver contato com esse tipo de texto, ela precisa ter clareza sobre o significado das palavras. Então, por isso que é utilizada a linguagem denotativa, que é quando a gente tem uma linguagem cujas palavras são usadas no sentido real, no seu sentido habitual, o sentido comum, tá? E, no caso, a conotação. O que é conotação? Muito simples. A conotação é quando a gente emprega as palavras no seu sentido figurado. Quer dizer, a gente emprega a palavra num sentido querendo dizer outro, né? Quer dizer, a gente começa a colocar um sentido incomum para as palavras, né? O sentido depende sempre do contexto. Como, por exemplo, quando você faz uma piada ou quando você faz alguma referência a alguma outra coisa. Por exemplo, Luiz é um leão. Olha, quando a gente fala Luiz é um leão, eu não estou querendo dizer que o Luiz é um animal, é o bicho, né? Não, ele é forte, valente. Eu estou atribuindo os valores de um leão ao Luiz. Olha, eu estou brincando com o significado das palavras. Isso é que é sentido conotativo. Isso é que é conotação, tá? E onde eu encontro esse tipo de texto? Olha, eu posso encontrar na música, o tempo todo, em piada, na literatura, em meme, em propaganda, né? E outros textos também, né? Então a gente pode encontrar essa linguagem figurada, né, a linguagem conotativa em diversos tipos de texto que também circulam no nosso cotidiano, mas que tem já um outro tipo de objetivo, né? O objetivo não é simplesmente de informar sobre algo, não é simplesmente falar sobre um assunto para trazer uma informação. Não é só isso, né? Tem outra função aí, né? Aí a gente vai falar que esses textos, eles também utilizam a função poética, ou a função emotiva, ou a função apelativa, né? Então elas transitam nessas funções. Por quê, né? Por exemplo, uma letra de música, ela tá ali brincando com o significado das palavras, né? Ela também transmite emoção, sentimentos, fala sobre um assunto, mas trazendo uma visão particular sobre esse assunto, né? Uma piada, né? Quando a gente brinca ali com o significado das palavras para trazer o humor, para trazer ironia, trazer o sarcasmo, né? A literatura de um modo geral também, né? Os poemas, os textos teatrais, a história em quadrinhos, né? Os contos, os romances, as crônicas, né? Cordel, tudo isso, todos esses textos literários utilizam bastante esse recurso, né? Da linguagem figurada. A gente vê também em meme, né, que essa brincadeira da imagem com uma frase de efeito para transmitir uma outra informação, para brincar com o significado da palavra. Isso é linguagem conotativa também, né? E é isso, né, gente?
a gente, dentro dessa questão da linguagem conotativa, a gente vai estudar, inclusive na próxima aula, as figuras de linguagem. Quer dizer, que recursos são esses que eu posso utilizar para a minha linguagem ela ser conotativa? A denotativa é simples, é o sentido real, é o sentido habitual, é o que a gente usa no dia a dia e ponto final, né? É bem reto e bem simples. Agora, a linguagem conotativa não. A linguagem conotativa, ela vai se valer de vários recursos. E é o que a gente vai estudar na próxima aula, que são as figuras de linguagem. Tá bom, gente? Então é isso. Olha, falei que ia ser rapidinho. Acabou nossa aula. Agora vocês correm lá, façam os exercícios. E a gente vai se encontrar novamente na quarta-feira. Tá bom, gente? Um beijo. Tchau, tchau.